Mas tem um monte de jogador que nunca jogou nada no São Paulo. Orejuela, que ainda não fechou a rescisão, né? O Mendes, o Liseiro, que em algum momento ele foi importante, mas, enfim, eu acho que é um cenário um pouco catastrófico demais, entendendo que já no meio do ano, ou no mais tardar, no início do ano que vem, o São Paulo vai ter mais fôlego para buscar jogadores, né? Investir no futebol. Ontem o São Paulo jogou pela Copinha, ganhou de 7-0 do Picos do Piauí, jogou bem, assistiu o jogo inteiro, jogou bem o São Paulo. Além do Rian Francisco, que para variar fez 2 gols, e aliás um belo gol que ele fez, ele dá um drible e já finaliza com o pé esquerdo. O menino parece que conhece, sabe? O cara é do ramo. Não sei se vai virar jogador, mas é um cara interessante. E quem jogou muito bem foi o Hugo, que é um dos caras que o Zubeldia está de olho aí. Volante ali, joga bem, sai jogando. O Zubeldia está gostando do que ele está vendo. E tem as duas coisas acontecendo, né? O Enzo Dias chega, ele já vai lá para os Estados Unidos, deve ser incorporado ao elenco. Galopo saindo, esse rendeu muito pouco no São Paulo, o Vessa. O São Paulo tem um desafio, né? Até falando com o Tironi antes do programa, eu falei, o Corinthians joga dia 16, quinta-feira, Campeonato Paulista, lá em Bragança e tal. Aí ele lembrou, falou, o São Paulo ainda não, porque vai jogar, pega o Cruzeiro, né? Então... Dia 15, na quarta-feira. Na quarta, então todo mundo com aquela expectativa até de ver qual vai ser desse Cruzeiro. E aí você já tem um enorme desafio ali para o São Paulo no começo do ano. Não foram perdas muito consideráveis, vocês têm razão. Nestor, Araújo, a galera toda que estava sendo menos utilizada. O problema todo é que vários dos jogadores do São Paulo, isso eu acho que é um negócio preocupante, vários dos jogadores do São Paulo, pela idade avançada, esses caras estão uma temporada mais velhos. Então, e eu tô com muito isso na minha cabeça, porque no caso do Corinthians, isso fez muita diferença. Os caras quando chegam, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Will, essa galera que chegou em 21, cara, em 22 eles já não foram a mesma coisa e 23 menos ainda. E é incrível, parece que não, mas quando você já está acima de 30 anos, qualquer ano que, sei lá, de 22 para 23 não muda muito, 23 para 24 não muda. Enfim, para o jogador profissional não muda. Mas a partir de 31 anos... Cada ano que passa ele fica mais velho. Cada ano fica mais difícil, o corpo sente mais, você tem mais dificuldade. Então, eu entendo que as perdas não foram tecnicamente tão grandes, mas os veteranos vão estar essa outra temporada, então o seu Lucas, seu Luciano, jogadores que estão... o volante, o Luiz Guilherme... Oh, meu Deus. O que veio da Arábia? O volante. Quem? O volante, o Luiz. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, perdão. Enfim, toda essa galera já vai ter um ano mais velho, o corpo já vai sentir um pouco mais. Então, acho que isso São Paulo tem que ficar esperto. Num calendário normal de 70, 74 partidas, eu acho que isso daí, em determinado momento, vai pedir, a conta vai chegar. Se fosse um calendário mais tranquilo, eu acho que esse elenco daria conta tranquilamente do riscado ali, um cenário como a do Santos, o ano passado, 50 jogos. Uma das maiores preocupações do nosso querido Arnaldo, que hoje não está aqui, são os volantes, né? Ou a volância. Que coisa horrorosa esse termo, né? Não é feio? Volância. Toma um remedinho para jogo, né? Com volância. Que são 4 volantes muito bons, cara. Sim. Certo? Ninguém saia, né? Então, aí estamos falando. Agora tem esse Hugo, bom jogador. Então, tem que ver os dois titulares, qual vai ser a condição física deles. Vamos falar. O Alisson já voltou, né? O Alisson já voltou. Então, o nível, quando vai ser o nível mais alto deles? O Bobadilha, que é um jogador interessante. O Alisson e o Pablo Maia, né? Exato, estou citando os 4. O Pablo Maia, que esse para mim é a minha incógnita, porque a contusão dele foi grave. A gente não sabe quando ele vai reatingir a forma, como ele vai voltar. Mas se você incorpora o Hugo e ainda tem o argentino, né? Que tá lá, como é o nome dele? Que veio... Santiago Santilongo. Você tem 6 volantes. E ainda tem o outro. Para 2 vagas. O Marcos Antônio. O Marcos Antônio... É um pouquinho mais, mas também tem o Marcos Antônio. Cara, então assim, acho que
se pintou um cenário um pouco catastrófico. Eu acho que a diretoria... Os zagueiros são bons, do meio para frente o time define bem. Tem um mérito legal que é atacar o buraco que estava lá. Ah, é a lateral esquerda? Eu vou atacar esse buraco aqui. Isso é um mérito. Não está pensando no outro atacante ou no outro lateral direito, no outro volante, não. Onde que é o meu buraco? Ó, você está com um buraco na lateral esquerda, um absurdo. Eu vou para cima de 2 e vou tentar os 2 e resolvo. Isso eu acho que é um mérito mesmo. Assim, não está meio desfocada em outras posições e outros assuntos. Deu 2 tiros, né? O tiro no Oscar, acertou, foi o Oscar. Tem aquela história, não sabemos como vai estar, mas está lá. E a lateral esquerda. Tem a lateral direita, que é talvez uma outra questão do São Paulo. Tem um ponto que você sempre ressalta, Massini, que vai ser uma incógnita, não sabemos como vai ser. O calendário do São Paulo ainda vai estar recheado com esse torneio aí. Vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o São Paulo. A pré-temporada foi feita aqui, vai ser feita uma parte lá, depois vai voltar no meio do caminho para o meio do Campeonato Paulista. Também não é simples o que o São Paulo pretendeu fazer. Claro que ele foi pego de surpresa com a antecipação do começo da temporada, mas é como está. Diferentemente de outros clubes, do Flamengo, por exemplo, se o Flamengo jogar com o time reserva a fase inicial inteira do Campeonato Estadual, não vai mudar a cotação do dólar e vai passar. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Esse é o perigo do estadual de São Paulo, né? Que entrega 44 milhões. Tem outros 3 times grandes, mais o Bragantino, são 5, mais o Mirassol, que é de primeira divisão, mais o Novo Horizontino, que quase subiu. Então, se você vacilar, você fica fora, né? O Santos brigou para não cair no Paulista, quase caiu, né? São Paulo e Corinthians não fizeram parte dos 4 classificados. Então, eu falei sobre isso ontem no nosso programa no YouTube e vou repetir aqui. O problema me parece mais ser a expectativa do torcedor, o fato do torcedor já estar com a viola um pouco cheia, né? De tanto tempo que o São Paulo não consegue ser protagonista no futebol brasileiro. Depois do título da Copa do Brasil, parece que voltou aquela coisa, o São Paulo vai. Então, me parece que esse que é o problema. A pré-temporada lá fora, talvez eu esteja equivocado, mas é o que eu aprendi, então eu tenho que falar o que eu aprendi. Pré-temporada, você precisa de 3 coisas: dormir, comer bem, se alimentar corretamente e fazer os trabalhos físicos e técnicos necessários para o início do ano. Por quê? Porque é assim que você vai ter uma base para ir ao longo do tempo melhorando. Como foi tudo mais antecipado, os jogos servirão para isso. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o São Paulo vai fazer lá, tem que rodar todo mundo. Mas acho que vai ser. Entendeu? Ok, mas só me falta voltar da tal pré-temporada carregando o resultado ruim com o Zubeldia, né? Com a torcida brava. Tá vendo? Não melhorou nada, não adiantou nada. Mas, pelo amor de Deus. Deu elenco até pra ninguém encher o saco. Claro. Acabei de trocar 11, pus 11, vira uma coisa, a imagem é outra coisa. O que eu acho ruim de viagem... Tem um ponto, quando você veste o uniforme, meu amigo... não é mais a mesma coisa. Lembra, claro. Lembra claro. da Campo Corinthians São Paulo quebrou o pau, eles brigaram. São Paulo foi campeão, Rogério já ganhou a primeira taça. O São Paulo e o Corinthians quebraram o pau, os jogadores brigaram nos Estados Unidos, segurança lá. Quando veste o uniforme, aí você vai do outro lado, tá gente, um outro time com uniforme também, outro time brasileiro, grande. É isso. É duro. Então, eu entendo. É difícil ser... Então, esse é um risco grande, porque... Se você pintar um cenário de um resultado ou outro ruim lá nos Estados Unidos e voltar e começa uma estreia no estadual e não consegue jogar bem, o que é natural, que faz parte, aí você já começa a azedar o molho antes do macarrão estar pronto. Entende? Então, esse me parece ser o grande risco. E outra, eu sou contra viajar na pré-temporada, porque uma das coisas que você, com um tempo muito curto, você perde no mínimo 4 dias. Um dia para ir, outro dia para dormir e se ambientar. Até o jogador acostumar com a cama, com o travesseiro, onde vai dormir. Tem gente que não consegue dormir fora de casa. Eu mal consigo dormir dentro da minha própria casa. Tem um detalhe que, assim, vocês viram, o ônibus de São Paulo está partindo para os Estados Unidos. Daqui a 18 dias tem Corinthians e São Paulo no Morumbi. Isso. Exatamente. 18. Então. É uma loucura. Esse começo de temporada é muito louco. Você entende? E é uma temporada que vai terminar dia 23 de dezembro.
O que vai ser para nós muito bom. Vai ser ótimo. Entendeu? Quando esses times jogarem, vai ter o Mundial, que aí outros times vão estar jogando. Vão ter vão ter a folguinha ali. Exato, vão ter uma folga. Eu acho que, não sei se vocês concordam, eu acho que os clubes, eles estão, exceto quem está no Mundial, claro, estão contando com esse meio do ano de... Claro, mas precisa contar. Não, assim, para fazer esse sprint maluco agora, a gente vai dar um descanso. Isso, você pode dar 10 dias de férias no Mundial, entendeu? E retomar 20 dias de trabalho então, até voltar a temporada. Isso eles pensaram em fazer, parece que o sindicato não concordou, por isso que deram os 30 agora. Porque a ideia de todo mundo era voltar 10 dias antes e dar esses 10 dias em julho. Como não deixaram, tá bom, então vocês vão sair os 30, a gente se vira na volta, mas vai ser um mês, vai ser benesse, vai ser se o clube quiser, mas não vai ser obrigatório dar os 10. Beleza, Vessa, mas vamos lá. Se a temporada vai terminar dia 24 de dezembro, como é que eles vão voltar dia 9 de janeiro? Pois é. Não, aí vai ter que de novo postergar lá na frente. Assim entendeu? Então, e assim... aí tem Olimpíada, tem Copa, e assim vai sendo todos os anos. Então, assim, por isso que só concluindo o raciocínio, por isso que eu não gosto de pré-temporada fora do seu habitat. Eu já acho que clubes que estão estruturados, que conseguem fazer tudo dentro do seu espaço, onde você tem um hotel, que o jogador pode dormir lá 1 ou 2 noites nesse início de reapresentação, porque você passa por várias estações de vamos dizer assim, de tratamento, não é? Passa com cardio, passa com físio, passa com nutricionista, e você vai girando o seu elenco dentro de todas essas valências, preparador físico, vai fazendo todos os seus exames, fica no lugar, dorme 1 ou 2 noites para se alimentar corretamente, e aí sim começa paralelamente vai fazendo os treinos. Hoje em dia quase não se faz mais treino físico sem a bola, o que é muito importante, o que acelera. E não sei se vocês repararam, a maioria dos jogadores, ninguém ficou parado nas férias. Porque se ficar parado nas férias, não joga. Entendeu? Então, todos eles, ou se não todos, a maioria, já saem com planejamento. Ó, dia 10 é peru, dia 11 é a selga. Dia 12 é frango, dia 13 é salada. Eu e o Vessa tentaram uma pegada aqui sem doce, né, Vessa? Sem doce. O que eu percebi é que as férias, mais ou menos, dos jogadores ficou dividido os 20 primeiros dias, eu vi pouca gente fazendo as coisas em rede social. E na reta final, os 10 dias, eles começaram para não chegar a zerado. Entendeu? Porque no começo das férias, você viu os caras viajando. Eu percebi. Tô aqui em Nova York, tô aqui não sei aonde, tô aqui na praia. Aí depois, nos últimos 10 dias, todo mundo já... Porque eles saem com essa programação, entendeu? Quem já está viajando, meu caro, é o Enzo Dias, que desembarcou do Brasil para se apresentar ao São Paulo. E a gente... Quem é esse cara? Sabe, olha ele aí, ó. Chegou, tal, primeiras palavras. Olha ele aí. Enzo Dias. Ou ele é muito baixinho ou a segurança que é muito alta. Isso. E a gente mostrou aí, tem uma tela para mostrar os números do Enzo Dias, o lateral que chega para o São Paulo. O Enzo Dias tem... E só para dar o crédito, o vídeo ali, Arquibancada Tricolor, muito legal o trabalho dos caras. Exatamente, Arquibancada Tricolor que está em todas. Ele de 2019 a 2022 jogou no Talheres, 127 jogos, de 23 e 24 jogou no River Plate, fez 77 jogos, ele tem 29 anos... 216 partidas, 8 gols marcados e 18 assistências, os números do Enzo Dias, o lateral do São Paulo. Mas ele não é do tamanho que o São Paulo que já teve, o Leonardo, que já teve, não sei quem e tal, não é do tamanho do São Paulo. Ele vai segurar a vaga ali para a chegada do Wendel. E aí o Vessone falou, né, o São Paulo precisava de lateral, trouxe 2. É um excelente lateral, é um cara para tomar contra a posição. Eu sempre comparo ele... com aquele lateral que não vai mudar a cotação do dólar, mas vai fazer tudo direito. Sei lá. Cara, assim, o Hugo do Corinthians é isso. O outro menino, do René, que era do Flamengo e do Internacional. Que as pessoas, sei lá, elas têm dificuldade, né? Não é que tem dificuldade, faz parte, é normal, porque o passado fica no passado, né? Mas se alguém me disser que o Forlan, que foi um dos maiores laterais que o São Paulo teve, era bom tecnicamente, tá louco. Não era. Entendeu? Ele não era essa característica dele. Entendeu? Sim. Aquele meio campo que tinha Almir e Heriberto também não era brilhante tecnicamente. Ponto. Então, você tinha outros jogadores muito bons, o Renato, o Serginho Chulapa, o Zé Sérgio, o Paulo César.
né? O Getúlio, o GG da cara grande, que era um lateral direito com muita qualidade para bater na bola, mas também não era um jogador hiper, super habilidoso, muito forte fisicamente. Então, cara, isso faz parte da construção da história. O Enzo vai ajudar muito. Vai ser útil. Ele não é brilhante tecnicamente. Mas também a gente joga num futebol em que ele pode, se fizer o dele, sabe assim, num lugar onde Caio Paulista brilhou, ele pode brilhar também.